a troca dos móveis, porque os móveis que estão lá não oferecem condições, um computador, que o computador está lá não funciona, telefone, tá certo? Material de escritório, quer dizer, enfim, nós estamos pedindo tudo, porque não tinha nada, não é? E aí não adianta só ter um espaço, fazer que tem um espaço, mas sem condições, não é? No meu caso específico, é bom deixar bem claro o seguinte: eu desenvolvo essa atividade há muitos anos, de forma voluntária, mas eu preciso do mínimo necessário para, pelo menos, receber bem os conselheiros lá na nossa sede, receber uma autoridade na nossa sede. Então nós precisamos arrumar a nossa casa, porque eu entendo que a casa bem arrumada traz para as pessoas também, uma sensação de organização. E é isso que nós estamos fazendo. Exatamente, concordo plenamente. Tem que ter condições mínimas para poder trabalhar bem, né? Doutor, estão perguntando aqui o seguinte. O que o Conselho de Segurança Pública pode oferecer para a população? O que um ser humano, um morador de Campinas, pode ir lá pedir uma informação para ajudar? O que o Conselho poderia fazer para ajudar essa pessoa que for lá perguntar alguma coisa? Então, essa é outra informação que eu julgo muito importante para a população. O Conselho Municipal de Segurança Pública, de que ele trata? Ele trata da questão macro da segurança em Campinas. Então, hoje, por exemplo, nós fizemos uma reunião cujo tema central de hoje foi a instalação de um escritório do Comitê Nacional para Refugiados em Campinas. Isso está um problema. Certo. Então, veja, esse tema ele é de suma importância para Campinas. Por quê? Porque nós temos hoje uma situação aonde determinados migrantes, tá certo? Imigrantes, eles não passam pelos órgãos de controle. A gente acompanha na mídia aí hoje o caso da Venezuela, onde as pessoas estão passando na fronteira como um todo sem controle nenhum. À vontade. Tá certo? Ora, essas pessoas precisam ser acolhidas dentro de um critério de visão humanitária, tem que ser acolhida. Mas nós temos que discutir aqui a questão do imigrante, também do refugiado, o seguinte: os impactos, né? Os impactos disso, tudo isso aí. Como é e quem é que está chegando aí, né? Fazendo uma triagem de tudo isso aí? Estão sendo verificados antecedentes dessas pessoas? Para onde elas estão indo? Está sendo feito um controle epidemiológico de tudo isso? Essas pessoas, esses que estão vindo, vão se concentrar em algum local, por exemplo, aqui de Campinas? Isso vai trazer uma desestruturação da rede de saúde, de educação que nós temos? Então tem uma série de questões. Mais morador de rua. Mais morador de rua. Então nós temos uma situação hoje que ela precisa ser discutida. Então nós estamos discutindo problemas macros de Campinas. Hoje eu tive a grata satisfação de receber lá para esta discussão no Conselho a doutora Alice Kazuko Kozima Nurayama, que ela é a delegada-chefe da Polícia Federal em Viracopos, que tem um papel importante também no caso dos refugiados. Ela recebe o primeiro lá, né, inclusive. Pois é, entendeu? A primeira fase dessa triagem. Saber o que tá, entendeu? Recebi também o senhor Fábio Custódio, que é diretor de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, para entender qual é o envolvimento de Campinas em tudo isso e o que está sendo feito. Recebi também a Natália Demétrio, que é uma pesquisadora do NECO, Núcleo de Estudo da População, da Unicamp, e também do Observatório de Imigração de São Paulo. Então, nesse caso, nós estamos fazendo um debate que, a princípio, a população pode achar que não tem nada com isso, e tem tudo a ver. Sim. E tem que ter o interesse, porque nós estamos falando de uma população que vem para Campinas, que precisa ser acolhida, tá certo? Que precisa ser verificado também qual é a origem dela, qual é o impacto de tudo isso aí. E aí nós deparamos com uma série de situações que foi discutida lá na reunião, que a população precisa entender. Por exemplo, a prefeitura, segundo o diretor, está tendo dificuldades imensas para tratar dessa questão
junto à Casa Civil do Governo Federal. Sim. Isso tem que ser aberto, esse diálogo, até porque para acolhimento precisa de recursos, tá certo? Então, peraí, porque só para o nosso ouvinte entender o seguinte: o Conselho de Segurança Pública, ele tem a finalidade de fiscalizar, orientar e ver o que é preciso fazer nos órgãos necessários. É mais ou menos isso? O pessoal está querendo saber o seguinte: por que existe o Conselho de Segurança Pública se já tem a Secretaria de Segurança Pública? Nós temos A diferença disso. diferença. O Conselho, para se ter uma ideia, quem faz parte desse Conselho Municipal de Segurança Pública? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Secretário Municipal de Segurança Pública, Guarda Municipal, OAB, ASIC, CIESP, Sociedade de Medicina de Campinas, Lions, Rotary, CRAME, Conselho Comunitário de Polícia, Muito obrigado. CONSEGS. Então, isso tem uma representatividade da sociedade de Campinas. Isso aqui estão perguntando muito também. grande. Estão perguntando aqui o seguinte: o que tem a ver Conselho de Segurança Pública, Conselho Municipal de Segurança Pública e CONSEGS? É a mesma coisa? Não tem nada a ver. Não é a mesma coisa, mas só complementando a pergunta anterior, eu queria deixar aqui uma posição do seguinte: nós temos um papel importante de fiscalização também. Isso é importante. Em relação àquilo que diz respeito à segurança pública no município. O senhor até comentou hoje uma lei que fala isso, né, Gui? Exatamente. Então nós precisamos, por exemplo, o que está sendo feito, qual o investimento está sendo feito nessa secretaria, como está sendo feito, não é? Nós temos um papel importante de fiscalização. No caso dos conselhos, nós temos os CONSEGs, que são criados por lei estadual. Nós estamos vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado através de uma coordenadoria, tá certo? E a formação do CONSEG é totalmente diferente do Conselho Municipal. O CONSEG ele tem a seguinte formação: 2 membros natos, quais sejam Polícia Civil, Polícia Militar, ou seja, o capitão comandante da companhia e o delegado titular do distrito policial. Temos um presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e um diretor social e de assuntos comunitários. Isso é um CONSEG. Essa diretoria eleita, isso é o CONSEG, tá certo? No Conselho Municipal é aquela formação que eu te falei, mas tem presidente e vice-presidente eleitos também, não é? Por essas entidades e instituições que fazem parte do Conselho. No CONSEG, quem elege são chamados membros efetivos. Quem são os membros efetivos? São pessoas que frequentaram pelo menos 3 reuniões na última gestão de 2 anos, tá certo? E que não tiveram as seguintes faltas, ou 3 consecutivas ou 6 alternadas, tá certo? Ele pode opinar. Então, esse é um membro efetivo que pode tanto votar como se colocar candidato à diretoria do CONSEG. O mandato do CONSEG são de 2 anos, como também do Conselho Municipal. Só que nos CONSEGs, nós temos as eleições sempre em anos ímpares, tá certo? E hoje no Estado de São Paulo nós temos mais de 500 CONSEGs no Estado de São Paulo. Nós estamos num processo eleitoral que se inicia em fevereiro e vai até maio com a posse. No Conselho Municipal, as nossas eleições são sempre em anos pares, não é? E as eleições são sempre no final do último ano, dos 2 anos, tá certo? Então, essa é a diferença. Questão dos CONSEGs. Como eu disse, o Conselho Municipal se preocupa com a questão de segurança pública do município de forma macro. Os CONSEGs se preocupam com as questões de segurança na sua área de atuação. Nós temos hoje, em Campinas, 8 CONSEGs ativos, temos aí 3 CONSEGs sendo reativados e um CONSEG sendo criado, tá certo? Então, daqui a pouco nós teremos aí nós temos aí 12 CONSEGs e está mais um para ser ativado, iriam para 12. Com esses 12 CONSEGs em Campinas ativos, nós atingimos todas as regiões de Campinas. E isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque a questão do CONSEG, na sua área de atuação, que é a circunscrição do distrito policial,
tem algo muito importante a ser feito. E como eu já vim aqui nesse programa para falar sobre o programa Vizinhança Solidária, para eu falar do Conseg, eu não posso deixar de falar aqui também do Vizinhança Solidária. Doutor Marcos, nós voltamos já, porque tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: por que, vai responder depois, tá? Por que os Conseg só tem no bairro de rico e na periferia não tem? Daqui a pouco você explica isso. Olha, eu vou falar já, lembra que eu falei para vocês, meus queridos ouvintes, que hoje nós vamos sortear R$100. Eu já vou falar a primeira dezena. A primeira dezena é o número 28. Sempre eu repito a primeira dezena para que vocês seguem a sequência. Durante o programa eu vou falar 5 dezenas, faltando 20 minutos. E a gente encerra e aí vocês mandam pelo telefone 3272-5080 ou pelo WhatsApp 996-725080 ou pelo telefone 997-952475. Não ponha as dezenas no Face e nem no Instagram, porque senão vocês, quem está vendo, já pegou tudo, não precisou nem ouvir o programa, e vocês com isso levam essa desvantagem, ok? Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já, porque o Dr. Marcos hoje tem pergunta para responder aqui, porque vamos para o nosso comercial e voltamos já já. Eu sou Roberto Santana, estou aqui na 42 Assist. É assistência técnica especializada em televisão, tablet, notebook. Caiu, quebrou, molhou, 42 Assist, vem comigo. 42 Assist é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho para uma água enquanto eles consertam o seu celular, o seu carro, o seu notebook ou televisão. 42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Eu sou Roberto Santana. Eu sou o João Paulo. João Paulo, aqui da Vitória Camisaria, a mais nova camisaria de Campinas, que fica aqui na Avenida André de Leves, 1462. Olha só, camisa de algodão egípcio, o melhor preço de Campinas. Algodão prêmio. Olha, algodão prêmio. Gente, se você quer se vestir bem... Olha esse blazer. Olha só, olha que coisa linda que o João Paulo está vestindo. Se você quer se vestir bem como Roberto Santana, da Rádio Campinas Digital, o endereço é Camisaria Vitória, que fica aqui na Avenida André de Leves, próximo ao Castelo, no 1462. Detalhe, viu? Nós temos alfaiate na loja. Olha aí, então, você já fazer um ajuste, a gente já faz. É na hora e você já sai com a sua calça e sua camisa. Sob medida. Olha quanta coisa bonita. Camisa de manga curta. Olha aí, olha quanta coisa bonita. Gente, mais calça uma vez. de sarja. Olha aí, da melhor qualidade, tudo que com garantia. E tem alfaiate próprio. Você já leva sob medida a sua camisa ou a sua calça. Exatamente. Eu sou Roberto Santana da Rádio Campinas Digital. Se você quer vestir bem como Roberto Santana, vista a Camisaria Vitória e você vai ver que você vai ficar bem só elegante, vai ficar lindo. Um abraço a todos vocês e estou te aguardando vocês lá na Camisaria Vitória, Avenida Andrade Leves, 1462, Campinas, São Paulo, próximo ao Castelo. Tchau. Eu sou Roberto Santana da Rádio Campinas Digital. E você que está construindo, reformando ou é eletricista, o endereço certo para você comprar materiais elétricos é na Logos Materiais Elétricos de Campinas. Fica aqui na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Olha, a Logos, além de trabalhar com as melhores marcas, os melhores produtos, tem os melhores preços em materiais elétricos. Então não perca tempo, vá direto a Logos.
O telefone é 019-3273-3760 ou pelo e-mail logos@logoscampinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. Volta no programa Roberto Santana e você, entrevistando o doutor Marcos, que é presidente do Conselho de Segurança Pública. Por favor, não tem nada a ver com Secretaria de Segurança Pública, são órgãos diferentes. Doutor, a pergunta aqui que ficou no ar é o seguinte: os consegues só tem no bairro de Rico ou na periferia também tem? Só um minutinho. Antes, minha querida Vânia Lando de Carvalho, boa tarde. Obrigado aí por sua pergunta. Consegue Chapadão, está na escuta. Parabéns ao doutor Marcos Ceará por nos representar. Obrigado, Vânia. Fico feliz, viu? Obrigado, viu? Agradeço também a Vânia, é uma companheira muito importante nos Consegues, viu? Muito atuante no Consegue Chapadão. Tem dado uma contribuição efetiva muito importante para aquela região. Então, eu fico contente da Vânia se manifestar nesse programa. Com relação aos Consegues, nós temos hoje, da Anhanguera para lá, temos o Consegue Centro-Oeste, que é um Consegue muito, mas muito ativo. Temos o Consegue do Ouro Verde também, que é um Consegue muito ativo. Ô, seu Sebastião, o senhor falou que não tinha Consegue? Tem no Ouro Verde sim, seu Sebastião. E o Consegue Novos Campos Elíseos. Nós já estamos discutindo a criação do Consegue no Campo Grande e discutindo também a reativação do Consegue, que pega toda aquela área da Aparecidinha, do Boa Vista, do São Jorge, do Santa Bárbara, daquela região toda ali. Então, da Anhanguera para lá, nós temos aí, então, Consegue Centro-Oeste, Consegue Novos Campos Elíseos, Consegue Ouro Verde. Já discutindo a formação do Consegue do Campo Grande e reativação do Consegue da região da Nova Aparecida. Que ótimo. Doutor Marcos, os Consegue funcionam, vamos supor, eu moro no bairro Campo Grande e temos uma ocorrência policial. Aonde que o Consegue entra nisso? Liga para a polícia ou apoia a polícia? Como é que funciona? Hoje, como nós estamos organizando os núcleos de vizinhança solidária na região dos Consegues, para vocês terem uma ideia, agora no dia 22 de fevereiro, saiu uma matéria do jornal Correio Popular, onde eu pude dar uma entrevista e mostrar que, como os índices de criminalidade aqui em Campinas têm caído, uma boa parcela dessa contribuição está vindo dos núcleos de vizinhança solidária. E por quê? Para responder a tua pergunta. Porque a polícia militar hoje, ela está fazendo um trabalho mais de resultado, um trabalho mais eficiente, mais eficaz, através das informações que estão vindo dos núcleos de vizinhança solidária. Então, os núcleos que estão organizados em cada área do Consegue, nós temos hoje esses grupos formados em grupos de WhatsApp, de uma comunicação muito rápida. Quando é uma emergência também, comunica através do telefone para a polícia militar, mas coloca também nesse grupo de WhatsApp. O capitão comandante da companhia está com a gente ali 24 horas. O que a polícia tem feito? Com essas informações tem agido mais com resultado. Isso está trazendo um benefício muito grande para a população, porque na medida em que a polícia age com resultado, e nós não temos expectativa aqui de aumento de efetivo, não é? Então, essa participação da população ajudando para que a polícia possa ter resultados, reverte para quem? Para a própria população. Mas a nossa orientação é, se houver uma emergência, de imediato ligar 190 da Polícia Militar ou 153 da Guarda Municipal. Se não tiver urgência, liga 181 da Polícia Militar. Essa é a nossa orientação.
Doutor Marcos, o senhor comentou aí sobre a contingência militar. Está faltando polícia militar, está faltando polícia civil, e está faltando polícia federal, todos nós sabemos, né? Está todo mundo com deficiência de alguma coisa, até porque o país está em uma situação financeira precária. Essa é a verdade, não é mesmo? Segundo aqui a coisa falou assim, esses conseguem, como sobrevive? Eles têm renda própria? Quem paga os aluguéis das sedes? Tem gente que trabalha lá, tem gente que atende telefônico. Como funcionam essas instituições? Na questão do CONSEG, se vocês perceberam a formação da diretoria que eu acabei de mencionar, é presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário e diretor social e de assuntos comunitários. Vocês perceberam que não tem tesouraria. Porque não tem dinheiro, não tem verba. Não, e porque também não pode ter, porque nós estamos ligados à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então não não existe essa possibilidade de arrecadação por parte do CONSEG. Essas pessoas são presidente, vice-presidente, trabalham lá, são voluntários. Todos voluntários, não é? Questão de sede é algo também importante para a gente comentar. O próprio regulamento dos CONSEGs, ele prevê que as nossas reuniões sejam em locais comunitários e que não sejam nem área de polícia, tá certo? Para uma participação mais efetiva da população. Nós, dos CONSEGs, e eu sou dos mais antigos de Campinas, fundador dos CONSEGs em Campinas, o CONSEG Taquaral está atuante há mais de 25 anos, com reuniões mensais, né, sempre na primeira segunda-feira de cada mês, às 19h30, lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Nós nunca tivemos preocupação em sede de CONSEG. E por quê? O que nós queremos, na verdade, é a polícia na rua, em viatura. Qualquer prédio que seja disponibilizado em termos de CONSEG, o que a gente entende? É um local onde precisa uma estrutura administrativa, aonde aquele policial lá, qualquer hora que ele passe ali, ele deixa de estar na rua, não é? Então, para os CONSEGs não existe esse interesse de uma sede própria, tá certo? E nem para a polícia também não é interessante. O que é interessante para a polícia, para o CONSEG, e deve ser também para a população, é a polícia na rua. Na rua, sim. Então, é isso que acontece hoje nos CONSEGs. Então, nós não temos estrutura física, mas nós temos as nossas reuniões mensais, não é? Onde nós tratamos de uma série de questões, porque tem muitas questões que são de segurança, mas não são de polícia, que nós chamamos de prevenção primária. Por exemplo, você precisa em determinadas regiões de uma iluminação melhor, e isso é importante. Precisa uma poda de um mato, isso também é importante. Um asfalto adequado em determinada região também é importante. Uma melhor sinalização também é importante. O que interessa um ambiente bem cuidado? A quem interessa? Interessa para o cidadão de bem e para a polícia para um trabalho de resultado. Para quem não interessa essa área bem cuidada? Os bandidos. Para os bandidos. Para ele interessa uma área degradada. E nesse sentido, a organização dos núcleos de vizinhança solidária, para poder mudar o ambiente em que eles vivem, tá certo? É fundamental. E como é que vai ser feito isso? Eles vão dizer quais são as suas maiores prioridades para mudar esse ambiente em que vivem. Isso vai ser encaminhado ao CONSEG e o CONSEG vai oficiar as diversas secretarias e autarquias municipais para que isso aconteça. O que está acontecendo hoje? Uma resposta para aquela pessoa que falou que só tem CONSEG na área rica. Agora, bem recente, o Coronel Santos deixou o comando do 47. E você que participa, como eu, de um grupo da segurança pública, você viu qual foi a manifestação dele lá, me agradecendo, fazendo uma deferência ao meu nome, porque está se levando vizinhança solidária para Campinas como um todo. E o que acontece nessas regiões mais carentes? E foi essa a referência dele, da importância do programa nessas regiões carentes. Porque com o programa Vizinhança Solidária, essas regiões carentes que se organizam, abre para essa população a perspectiva
de que políticas públicas sejam adotadas naquela localidade para mudar a realidade dessa população. Então, o Vizinhança Solidária, ele traz também essa perspectiva. Então, nós temos um trabalho grande hoje, principalmente nessas regiões mais carentes. E o Coronel Santos dizia assim, porque a área dele pega toda aquela área que vai ali da Anhanguera para lá, que vai pegar aí o Ouro Verde, o Campo Grande, toda essa região aí. E ele dizia o seguinte, o resultado que nós estamos colhendo é muito importante. E aí, agradecendo. Mas isso a gente é um trabalho de doação, mas um trabalho que a gente faz e que é muito gratificante. Porque quando a gente leva para a periferia, a gente vê o interesse da participação é muito grande. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje 68 núcleos de vizinhança solidária formados em Campinas e estamos aí com pelo menos mais 8 formados. Ontem eu estive no Jardim Santa Amália, lá na região do Campos Elíseos, e ontem foi formado mais um núcleo. Nós estamos aí com mais 8 para serem formados, nós vamos para 74 núcleos. Que maravilha. Isso nós vamos estar falando de pessoas ligadas ao Conseg através do programa Vizinhança Solidária de mais de 120 mil pessoas. Não é pouco. Doutor Marco, estão perguntando aqui o seguinte, o poder público, a prefeitura, tem dado cobertura nesses Conseg? Olha, essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos pelo seguinte. Eu fui à Câmara Municipal no final do ano passado, a convite da Comissão de Segurança da Câmara, falar sobre o Vizinhança Solidária. E eu dizia que naquela ocasião que o poder público precisa ser inteligente. Porque se nós reunimos e organizamos a população através dos núcleos, a população, mais do que ninguém, ela sabe quais são suas necessidades. Sim. E nós fazemos uma triagem nos Consegs para poder encaminhar essas demandas para o poder público através das diversas secretarias e autarquias. Qual seria a lógica? A lógica seria o seguinte, vamos atender, até porque o atendimento vai reverter em benefício do gestor maior do município, que é o prefeito, porque os índices de criminalidade estão caindo. Então a lógica seria atender. Nós ainda enfrentamos dificuldades imensas com algumas secretarias e autarquias, porque, infelizmente, lá estão colocadas pessoas que se colocam muito distante da população. E aí, o prefeito precisa entender isso e precisa chegar junto daqueles que são os seus são aquele elo de ligação com a população, que está nas secretarias e autarquias, dizer o seguinte, olha pessoal, esse trabalho que está sendo feito é sério, vamos atender para poder ter resultado. Mas não é assim que acontece. Então nós temos dificuldades imensas com o poder público. Nós temos secretários que não recebem muito bem. Nós sabemos das limitações do poder público, mas com todas as limitações é possível fazer muito. Mas tem muitos deles que têm essa boa vontade, mas tem outros que não têm vontade nenhuma. E dessa forma não pode ficar. Isso precisa mudar. Porque quem perde com isso? Perde a população, mas perde o poder público também. Também, porque não está havendo uma união entre poder público e mas eu digo, a população. Mas eu digo que nós estamos formando uma população, Santana, diferente hoje. Nós estamos formando uma população que ela está fazendo um exercício de cidadania que nem sempre a gente faz. Essa população hoje, ela se reúne de forma organizada para discutir quais são suas necessidades. E encaminha as suas demandas através de um instrumento importante chamado Conseg. E esse Conseg tem a obrigação de cobrar essas demandas, o atendimento dessas demandas junto ao poder público municipal, e tem que fazer isso bem, porque quem encaminha demandas, como os núcleos, querem resposta, e o Conseg tem que dar essa resposta. Se houver dificuldade junto ao poder público, que não deveria acontecer, a gente tem que buscar os meios, não é? Eu já tive questões no Conseg, que eu pedi informações para a autarquia municipal, ela não me deu, eu tive que entrar na Justiça Comum com mandato de segurança, e essa autarquia teve que prestar as informações. Ora, isso é um direito constitucional nosso. Eu tenho demandas que não foram resolvidas no poder público e foram para o Ministério Público. Não precisaria disso. É preciso de um poder público inteligente para dizer o seguinte, olha, esse pessoal está nos ajudando.
Então nós não somos concorrentes nem inimigos do poder público. Muito pelo contrário. Nós somos parceiros. Mas é preciso entender isso. Doutor Marcos, tem várias perguntas aqui, mas agora nós vamos fazer o seguinte. Ô, meu querido Chiquinho Santana de São Francisco Tabapuana, um forte abraço, obrigado por estar conosco. Olha, eu falei a primeira dezena, que é número 28, e hoje no final nós vamos sortear R$100. Não importa onde você estiver, só passar o número da conta que no dia seguinte cai na sua conta. E como nós já estamos aí, né, já na metade, nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar a segunda dezena, vou repetir a primeira. Hein? A primeira foi número 28. Da agora para frente eu não repito mais, hein? A segunda dezena é número 45. Tá certo? Meu querido Arthur Rezende. Grande mestre. O que você tem para perguntar para o nosso querido doutor Marcos? Olha me jogando na fogueira, doutor Marcos. Eu não sei se pode ser falado muita coisa do que aconteceu na reunião hoje lá, mas a gente teve uma informação bacana, foi uma aula, na verdade, né, com todos os presentes. Eu quero agradecer a oportunidade também, que foi muito bom mesmo participar. Mas a gente chegou a ouvir algumas coisas sobre os venezuelanos chegando, então tem vários dados que eu vi que o senhor também ficou um pouco preocupado, porque é um assunto de extrema importância, né? E eu queria só confirmar mesmo se essa coisa de chegar, porque a gente até comentou lá, né, que existiam, tá tendo muita fake news, né, muita notícia errada sobre a chegada dessas pessoas de outros países para cá. Que tinha um dado de que 100 pessoas acabaram de chegar, né, que estavam procurando algum lugar para eles ficarem, tudo. Isso impacta demais a nossa cidade, não é? Essas informações que às vezes são divulgadas, isso atrapalha por demais. Né? São informações que não são fundamentadas e que na rede social corre muito rápido. Exato. Né? E até você mostrar a realidade dos fatos, isso demanda um tempo. Então, o que foi importante hoje nessa nossa reunião também é mostrar que algumas informações que foram passadas nada tinha a ver com o nosso município aqui. Não é? Nós temos aqui, como foi dito, uma área para acolhimento em caso de catástrofe, e que é importante você ter esse espaço, e esse espaço é importante que exista, mas ele não está lá para esse tipo de acolhimento. Para esse caso de refugiados. E de repente as pessoas, sabendo que existe esse espaço, de repente divulgam o seguinte: Campinas vai receber tantos porque tem um espaço já para isso. E não é nada disso. Não é isso, né? Não é? A questão dos venezuelanos, inclusive, a Prefeitura de Campinas nem vem tratando dessa questão, né? Conforme o diretor Fábio Custódio nos falou muito hoje. bem, né? Então, é preciso entender tudo isso aí. Não é? Por outro lado, é dito que o Exército deveria fazer esse trabalho, essa coisa toda, mas nós sabemos que publicamente nunca foi dito que o Exército também tem essa estrutura. E a gente precisaria também o Exército com relação a isso aí. Não é? Então, o que eu acho é que uma vez que nós temos tratados internacionais, não é? E nesse sentido a gente tem, dentro de um aspecto humanitário de acolher, o que nós precisamos discutir é que um município como Campinas, por exemplo, se vai adotar algo nesse sentido de acolhimento mais amplo, sim, a prefeitura também deveria receber recursos federais para isso. Não é? Agora, se o diretor de recursos humanos diz que está tendo dificuldades para tratar dessa questão a nível da Casa Civil, do governo federal, tem que se buscar um mecanismo de comunicação aí, porque isso é necessário. Até porque a gente precisa avançar, se for realmente uma realidade esse acolhimento aqui, não é? Isso tem que ser tratado com antecedência para que não haja o quê? Aquilo que nós falamos, discutimos na reunião, para que não haja uma desestruturação daquilo que já existe no município, no caso da rede de saúde, de educação. Como é que isso vai impactar em tudo isso? Então eu penso que essa discussão ela precisa ser ampliada, não é? A gente vê que o tema é de importância, mas não está sendo discutido na importância que merece. Exato. Então nós precisamos abrir um pouco mais esse leque da discussão, envolver mais atores nessa questão, e a questão de recursos para essa questão é fundamental. Então o governo federal, uma vez que
seja uma política do governo federal também, esse acolhimento em diversas regiões, tem que se discutir também recursos para isso. Exato. Só mais uma coisa, você comentou lá, que foi muito legal de ouvir, que era o número da lei, e a lei que fala da obrigação do cidadão em estar atento a isso. Você lembra? O que eu disse... O Estado tem a sua... o que eu disse é assim, é o que eu tenho repetido também em todas as reuniões de CONSEG, nas minhas publicações no Facebook, eu tenho dito o seguinte, artigo 144 da Constituição Federal, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É isso. E eu tenho dito o seguinte, se a população comprar de fato essa ideia, entender realmente o que está dito na Constituição, nós vamos ter resultado. Por quê? A população tem que entender que essa questão é dela também em termos de segurança pública. E se ela participar ativamente desse processo, como nós estamos fazendo com os núcleos de vizinhança solidária, vai ter resultado. E aí nós não precisamos estar só reclamando, nós estamos participando desse processo de solução. Como? Ajudando para que a polícia seja mais eficiente, mais eficaz, e ela está sendo, tanto Sim. é que os índices de criminalidade estão caindo. Por outro lado, em termos do poder público, levando essas demandas, tá certo? Com muitas dificuldades nós estamos sendo atendidos, mas de qualquer forma estamos sendo atendidos de alguma forma. Não é da forma que nós gostaríamos, né? E nem na rapidez também que nós gostaríamos. Mas de qualquer forma estamos sendo atendidos. Mas precisa um pouco mais que o governo municipal fizer, já ajuda demais. Então nós precisamos disso. Então esse envolvimento da população nessa questão, ela tem que entender que segurança pública, para ela, passa a ser qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? Maravilhoso. Então muito esse obrigado. é o grande desafio que a gente está enfrentando, mas eu digo para vocês que é um desafio muito interessante. Muito interessante porque eu estou indo para todos os cantos de Campinas. A gente acompanha para todos nas os redes cantos sociais de aí. Campinas. Parabéns pelo seu trabalho. E isso gratifica, principalmente nas regiões mais carentes, pelo próprio envolvimento dessa população. Eles são mais sensíveis a essa participação. Exato. Minha querida Vânia Lanto, olha, você está coberta de razão. A Vânia está aí, ó. Infelizmente, você está reclamando aqui o seguinte, infelizmente a manutenção da arborização urbana está muito precária. Isso é necessário que as secretarias de serviços públicos sejam mais responsáveis. Precisamos de ruas mais claras, não é isso? E as podas são necessárias. E não esperar cair nos temporais. Vânia, eu concordo com você. Aqui na rádio a gente recebe todo dia 3, 4 pedidos para poda de árvore. E tem, segundo a informação que eu fiquei sabendo, tem árvore que já foi pedida há 5 anos e não foi podada ainda. Aliás, depois eu vou perguntar ao doutor Marcos se está certo isso. Secretaria de Assistência, segundo a Vânia, hein? Secretaria de Assistência e outras deverão se preocupar com o acolhimento da população e migração com urgência e os impactos disso na saúde, educação, segurança e moradia. Olha, Vânia, você está coberta disso. Aqui, inclusive, tem uma pergunta para o doutor Marcos, dizer o seguinte: o que os CONSEGs e o Conselho de Segurança Pública pode fazer com um morador de rua que está uma vergonha em Campinas? Mas isso daqui a pouco o doutor Marcos vai falar também. Meu querido, você falou que precisa ir embora. É já? Não, vai demorar um pouquinho. Não. É já? É uma emergência, desculpa. O Arthur Rezende vai ter que se afastar aqui, porque ele está com um probleminha na casa Mas dele. quarta eu tô de volta. Eu espero que você não esteja precisando de alguma coisa, você dá uma louca. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Tem muita pergunta aí do doutor Marcos, ele hoje vai ficar com a orelha arranca. Já pode fechar aí. Eu sou Roberto Santana, estou aqui na 42 Assiste. É assistência técnica especializada, televisão, tablet, notebook. Ora, caiu, quebrou, molhou, 42 Assiste, vem comigo. 42 Assiste é assistência técnica especializada. Aqui vocês encontram o melhor técnicos. Olha, acessórios, telefones. Olha quanta coisa. E aqui tem mais uma vantagem. Você toma um cafezinho, toma uma água, enquanto eles consertam o seu celular, o seu tablet, o seu notebook, ou televisão.
42 Assistem. É assistência técnica que você não perde tempo. Fica na Avenida Barão de Itapura, 1728, em frente à Escola Imaculada. O telefone é 3367-5894. Ou você pode pedir seu orçamento pelo site 42assistem.com.br. Eu sou Roberto Santana. Eu sou o João Paulo. João Paulo, aqui da Vitória Camisaria, a mais nova camisaria de Campinas, que fica aqui na Avenida André de Leves, 1462. Olha só, camisa de algodão egípcio, o melhor preço de Campinas. Algodão prêmio. Olha, algodão prêmio. Gente, se você quer se vestir bem, Olha esse blazer que eu tô olha só, olha que coisa linda que o João Paulo está vestindo. Se você quer se vestir bem como o Roberto Santana, da Rádio Campinas Digital, o endereço é Camisaria Vitória, que fica aqui na Avenida Andrade Neves, próximo ao Castelo, no 1462. Detalhe, viu? Nós temos alfaiate na loja. Olha aí, Então, você precisar já- fazer um ajuste, a gente já É faz. na hora e você já sai com a sua calça e sua camisa. Sob medida. Olha quanta coisa bonita. Camisaria manga curta. Olha aí, olha quanta coisa bonita. Gente, mais uma Calça de vez. sarja. Olha aí, da melhor qualidade, tudo que com garantia. Ah, e tem alfaiate próprio. Você já leva sob medida a sua camisa ou a sua calça. Exatamente. Eu sou o Roberto Santana da Rádio Campinas Digital. Se você quer vestir bem como Roberto Santana, vista a Camisaria Vitória e você vai ver que você vai ficar nem só elegante, vai ficar lindo. Um abraço a todos vocês e estou te aguardando vocês lá na Camisaria Vitória, Avenida Andrade Neves, 1462, Campinas, São Paulo, próximo ao Castelo. Tchau. Eu sou Roberto Santana da Rádio Campinas Digital. E você que está construindo, reformando ou é eletricista, o endereço certo para você comprar materiais elétricos é na Logos Materiais Elétricos de Campinas. Fica aqui na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas, São Paulo. Olha, a Logos, além de trabalhar com as melhores marcas, os melhores produtos, tem os melhores preços em materiais elétricos. Então não perca tempo, vá direto a Logos. O telefone é 019-3273-3760 ou pelo e-mail logos@campinas.com.br. Logos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Estamos de volta com o programa Roberto Santana e você. Olha, eu vou falar agora... Eu vou falar agora o seguinte, a terceira dezena, hein? É o número 70. É a terceira dezena onde você vou sortear R$100. Já disse, não importa onde você esteja, ok? Eu sou Roberto Santana, esta é a Rádio Campinas Digital. Estamos entrevistando o Dr. Marcos, presidente do Conselho de Segurança Pública de Campinas. Doutor, vamos por parte aqui. A Vânia está reclamando isso tudo ali, olha, ela está completamente certa disso tudo aí. Nós estamos com problema de poda de árvore, com problema de lixo na rua, e isso que está aí, dona Vânia, está causando a volta da dengue. Fala alguma coisa sobre isso aí, doutor Marcos, sobre a dengue, por que voltou? Essa questão eu entendo assim, não é que nós temos aí uma série de medidas a nível municipal que precisam ser constantes para que a gente possa evitar um aumento maior de tudo isso. Na medida em que está voltando, a gente pode entender que as medidas que deveriam estar sendo tomadas não estão. Vamos ser sinceros, o poder público não está fazendo o que deveria ter feito para evitar isso. É isso aí? Porque a gente que é comunicador tem que falar o que está acontecendo. A população está aí, né? Estava cobrando a gente. Exatamente. Então nós temos que botar no ar para poder ver se melhora a coisa. Não é mesmo? É exatamente isso. Doutor Marcos, estão perguntando aqui, vigilância solidária, é coisa paga ou é coisa da prefeitura que põe nos bairros? Como é que funciona isso daí? Essa é uma pergunta muito comum, Santana. O Vizinhança Solidária,
e é Vizinhança Solidária. Ele não tem custo nenhum, não é? Para não dizer que não tem custo, nós temos uma plaquinha que é colocada nas residências depois que é feita a vistoria técnica de vulnerabilidade. É colocada uma plaquinha que vai custar, dependendo do volume a ser feito, de R$13 a R$17. Muito barato. Não é? Esse é o custo que vai ter. Mas as câmeras não têm custo? E tem uma outra placa maior que são colocadas nos extremos do núcleo, por uma definição técnica também da Polícia Militar, que é uma placa de 1 metro por 70, que vai custar em torno mais ou menos de R$100. Então, esses R$100 dividido pelos moradores daquele núcleo vai dar um valor muito pequeno. Esse é o único custo que tem. Essa questão que você falou de câmera, nós já entramos numa outra questão do Vizinhança Solidária. O Vizinhança Solidária é um programa sempre preventivo. É uma mudança de comportamento das pessoas para evitar ser vítima de crime. E quando nós falamos de algo preventivo, nós temos hoje desenvolvido nos diversos núcleos uma série de mecanismos de prevenção. Entre eles está o monitoramento por câmera. Então hoje nós temos núcleo que quando a pessoa vai chegar em casa, ela aciona a câmera no próprio celular e verifica como é que está a sua rua antes de chegar. Uma coisa muito importante isso aí. Então, ele tem esse monitoramento. Esse custo não é do programa, esse custo é daquele núcleo que entendeu que o monitoramento ali seria importante. Nós temos outros núcleos que colocaram um dispositivozinho que parece um botão colocado no poste e eles andam com um controle tipo esse controle de portão eletrônico. Mas quando eles percebem alguma situação anormal ou de risco, eles acionam aquilo lá e aquilo lá dispara um barulho terrível. E todos os vizinhos automaticamente sabem que ali está acontecendo uma situação normal. E se tiver qualquer meliante naquele local agindo, com esse disparo desse alarme, o pessoal vai usar o celular também muito rapidamente para tirar uma fotografia e isso é colocado de imediato no grupo de WhatsApp daquele núcleo. E isso vai chegar à polícia também muito rapidamente. Então, são mecanismos de prevenção que quem vai definir se serão criados esses mecanismos ou não é o núcleo. E aí os custos têm que ser divididos entre eles, mas o CONSEG em si não tem nada a ver com essa questão. São coisas separadas. Isso é uma questão dos núcleos que vão se organizando e vão buscando os meios de prevenção. E interessante que nós fazemos lá na região do Taquaral, que são 76 bairros, nós fazemos de 3 em 3 meses, o capitão faz uma reunião com todos os núcleos para troca de experiência, até com os núcleos novos, para ver quais são os mecanismos de prevenção. E é interessante que vão surgindo uma série de mecanismos de prevenção que a própria população, dependendo da sua localidade, da sua especificidade ali, ela vai criando esses mecanismos. Então isso está sendo muito interessante. Mas se tem um custo, é um custo do núcleo, são eles que vão absorver, são eles que vão discutir, são eles que vão ver se isso é interessante ou não. Isso é a questão dos núcleos. Doutor Marcos, se eu quiser botar aqui na Ribeirão Bonito, que temos escola aqui de criança, se eu quiser botar aqui, basta telefonar, alguém vem e estuda, não é isso? A gente reúne com os vizinhos, é assim que funciona a vigilância? Se alguém quiser implantar o programa Vizinhança Solidária, primeiro, se procurar mesmo as companhias da Polícia Militar, se procurar mesmo os DPs, eles vão orientar para procurar o CONSEG. Sim. Indo essa demanda ao CONSEG, o CONSEG vai se deslocar até o local que pretende formar esse núcleo, levar o passo a passo desse programa para aquelas pessoas, para que elas possam se organizar. E ele cumpre algumas etapas. Quais são elas? O primeiro deles é o cadastramento. Sim. É um cadastramento simples. Mas para que serve o cadastramento? Serve justamente para a polícia verificar antecedentes criminais dessas pessoas. Quer dizer, só vai se cadastrar ali o cidadão de bem. Tá certo? Esse cadastramento vai servir também para quê? Para uma vistoria técnica de vulnerabilidade.
a polícia não vai entrar na casa de ninguém, mas ela vai olhar na fachada da casa e vai verificar se aquela residência tem ou não tem vulnerabilidade. Por exemplo, você falou da questão de poda de árvores aí. Vamos dizer que a pessoa tem uma árvore na calçada e ela, os seus galhos, é um trampolim para o bandido adentrar aquela residência. Isso é uma vulnerabilidade? A polícia militar vai dizer o seguinte: aquela residência tem uma árvore assim e ela precisa ser podada porque aquilo lá é um trampolim para bandido. Quem é que vai podar esta árvore? É o cidadão? Não é, porque se ele fizer isso ele vai preso. Vai preso. Então não é ele. Ele vai encaminhar essa demanda para o CONSEG e o CONSEG vai buscar, através da Secretaria de Serviço Público, esse atendimento. Mas vamos dizer que a Polícia Militar vai lá e diz o seguinte: olha, essa casa aqui tem um portão que é uma escada para o bandido adentrar a residência. É uma vulnerabilidade? É. Quem é que vai resolver essa questão? É o proprietário. Agora veja, se a casa não tem vulnerabilidade, ela é colocada aquela plaquinha que eu falei do Vizinhança Solidária. Mas vamos dizer que tem uma vulnerabilidade como essa de um portão e o proprietário não queira consertar ou corrigir essa vulnerabilidade. Ele vai deixar de participar do núcleo? Não, não vai. Ele só não vai colocar a placa. Tá certo? Então, a primeira etapa é o cadastramento, tá certo? Segunda etapa é a colocação das placas. É preciso também a definição de um tutor para cada núcleo. Em cada núcleo tem um tutor. Qual é o papel desse tutor? É ele que vai se encarregar do cadastramento de todo esse pessoal para encaminhar para a Polícia Militar na reunião do CONSEG. É esse tutor que vai estar participando nas reuniões mensais do CONSEG, levando as demandas dos núcleos e cobrando resposta também. É esse tutor que vai fazer uma reunião mensal com o seu núcleo para entender quais são as demandas a serem encaminhadas para o CONSEG. Então o tutor tem um papel importantíssimo, não é? Então o programa ele tem essas etapas para poder ser criado, não é? Então, obedecendo essas etapas, se cria esse núcleo. E aí a população passa a ser atendida também de uma forma mais constante pela Polícia Militar. Como? A Polícia Militar passa a fazer um trabalho mais planejado e programado de visita a esses núcleos, ou ao tutor, ou a alguém indicado pelo tutor. A polícia vai lá de forma programada e planejada fazer essa visita. O fluxo dessas viaturas para os diversos núcleos traz uma sensação de segurança, porque ela está transitando por ali. Até os bandidos saem daquela área. Né? Chegando ali naquele local e conversando com a população, ele vai se aproximando. Daqui a pouco eles são conhecidos pelo nome. E é isso que está acontecendo. E nas reuniões mensais dos núcleos, o que nós fazemos? Nós vamos fazendo um rodízio, levando inclusive os policiais, esses policiais militares que trabalham no Vizinhança Solidária, nas reuniões, para falarem sobre dicas de segurança, para falar também sobre prevenção primária, mudança de comportamento. E isso vai aproximando o policial da população, e isso está previsto também dentro do programa, porque o programa tem algo muito importante. Ele aproxima os vizinhos para mostrar que a atitude individual não torna a sua vizinhança solidária, mostrar que conhecer a rotina do vizinho não é uma intromissão, mas é algo muito positivo, muito importante. Sim. Porque conhecendo a rotina, se algo acontecer de forma diferente, ele o vizinho percebe, chama a polícia. Exatamente, não é? Vai talvez salvar a vida dele. Pois é. E quando nós começamos com o programa, há 7 anos atrás, você veja, foi há 7 anos atrás, nesses últimos 3 anos é que isso vem dando resultado mais constante. Porque a população vai comprando a ideia de forma muito lenta, né? Mas nós estamos num momento muito bom, que a população está aderindo e aderindo muito. Então nós percebemos que esse entendimento da população de que ter uma aproximação com o seu vizinho é importante. Quando nós começamos o programa, tinha vizinhos porta a porta que moravam ali há 14, 15 anos, mal trocavam um bom dia, boa tarde. E depois que nós formamos esse núcleo e lá voltamos, ele dizia assim: olha, com a amizade que eu tenho com o meu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, e com o meu vizinho de frente, eu tenho uma sensação de segurança. Isso é real, isso é verdadeiro. Porque o bandido, na verdade, ele quer agir sem presença.
E se tiver presença ali, ele vai pensar duas vezes. Tem razão. E aonde o núcleo está sendo organizado, a verdade é essa. O bandido não vai ter muita chance. E ele só vai no local onde ele tem 100% de certeza. Mas isso não impede deles tentarem agir. Já estão tentando agir nesses núcleos que estão se organizando, mas o resultado para eles não está sendo bom. Porque eles estão indo preso. Exatamente. Tá certo. Meu querido Jorge Akira, boa tarde para você e para toda a família. Obrigado por estar participando aí conosco. Se você quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Marco, pode fazer aí que ele vai responder para você. Esta é a Rádio Campina Digital, eu sou Roberto Santana. O nosso programa tem o apoio, o patrocínio, né, da Logos Materiais Elétricos, a mais completa loja de materiais elétricos de Campinas e região metropolitana, que fica aqui na rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo. Logos Materiais Elétricos é a que tem tudo em materiais elétricos, das melhores marcas, das melhores fábricas e tem os melhores preços. Por isso, Logos Materiais Elétricos, não perca tempo. Precisou de coisa elétrica? Vai na Logos. Se você quer vestir bem, como o Roberto Santana e o Dr. Marcos, olha, eu vou dar uma dica para vocês. Camisaria Vitório, que fica ali na Avenida Andrade Deves, deve você subir no antes do castelo, você vai ver à sua direita, Camisaria Vitório. Lá tem as mais lindas camisas de linho, fio egípcio, algodão, as novas calças de sarja agora que não precisa usar cinto, tem terno, tem tudo para o homem elegante. Camisaria Vitório. Lá pode ir que você vai sair lindo de lá, viu? Se você já é bonito. Se você é feio, vai ficar bonito. E também, se o seu celular caiu, quebrou ou molhou, assistência técnica 42 Assistem, que fica ali na Avenida Barão de Itapura, 1728, no Guanabara, em frente à Escola Imaculada. Lá você pode levar sua televisão, seu notebook, seu celular, que eles vão te dar o maior carinho com o seu aparelho e você vai ver que o precinho é muito bom. 42 Assiste, assistência técnica multimarca de Campinas. Doutor Marcos, vou falar aqui antes um pouquinho, doutor. A quarta dezena, que é número 17, para você ganhar os seus R$100 para ir no cinema hoje, né? A minha querida Maria Barreto, boa tarde. Minha querida Maria Barreto, você está falando de Campinas, da onde você é? Manda para nós aqui para a gente mandar um abraço para você e para todos da sua cidade. De qualquer forma, um abraço para você e toda a sua família. Meu respeitável Dr. Marcos, presidente do Conselho Conselho Municipal de Segurança. Eu não sei aqui, mas o doutor Marcos é muito inteligente, eu vou perguntar, viu? Doutor Marcos, estão perguntando aqui o seguinte. Bom, só não pergunte, depois me liga perguntando por que eu não perguntei. Então é melhor perguntar, né? O senhor acha que o poder público de Campinas, na opinião do senhor, se o senhor tivesse que dar uma nota de 0 a 10, que nota o senhor daria hoje para o poder público de Campinas? Que situação, meu irmão. Tem perguntas que não deve fazer, viu? É uma questão aí que fica muito difícil de você analisar, dar uma nota para isso, porque nós temos da seguinte forma, nós temos o poder público, como eu disse, nós temos secretarias que nos atendem muitíssimo bem. São secretarias que atendem muito bem e apesar de toda a limitação que tem, ela acaba nos atendendo. E tem secretarias que nós temos dificuldades imensas, não é? Então, essa questão de nota é muito relativa, porque você tem alguns secretários que são muito sensíveis a essa questão da população que se organiza e apresenta suas demandas e outros não. Nota 5? Então é difícil de você, em termos de nota, colocar uma nota aqui, mas de qualquer forma, o poder público se comporta dessa forma aqui em Campinas. Olha, seu Ângelo, está respondida a pergunta do senhor. Ele pergunta aqui também, eu sei que não tem nada a ver, mas puxa vida, vamos perguntar aqui para deixar eles felizes, viu? Me fale um pouco do presidente Bolsonaro. Ele começou certo, está indo certo, ou ele está indo para o caminho errado?
Ele está faltando o quê? Jogo de cintura, ou está faltando política nele? Nós estamos aqui para falar da questão de segurança e acabam ouvindo perguntas que não estão afeitas não tá na área, né, doutor? à segurança pública. Eu peço desculpa, mas é que como a gente é uma rádio pública, mas eu entendo que nós vivemos num país, no Estado Democrático de Direito. Entendo que o presidente Bolsonaro se colocou como uma expectativa altamente positiva de mudança. Entendo que o tempo que ele está tendo no governo ainda é muito pouco, mas penso que ele vem fazendo uma série de mudanças importantes para o país, mas que não são divulgadas até pelos meios de comunicação. E eu acho que a gente precisa aguardar um pouco mais para que nós possamos fazer uma avaliação melhor de tudo isso. Nós temos aí mudanças importantes para serem feitas no país, não é? Discute-se aí uma mudança aí da Previdência, não é? Que precisa ser feita. Eu penso que não só a reforma da Previdência, mas também nós temos uma reforma tributária que é necessária, uma reforma política. E tudo isso nós estamos ainda no início de governo, que nós não sabemos como tudo isso vai ser conduzido. A verdade é que o processo democrático é assim. Quem se colocou candidato e venceu foi o presidente Bolsonaro. Precisa de um tempo para se avaliar? Precisa. Esse tempo são 3 meses? Não, é muito pouco. Muito pouco. Não é? Então nós devemos aguardar um pouco mais para ver. Mas a gente tem que entender que o processo democrático é assim. Doutor Marcos, o senhor parece até político, respondeu muito bem. Minha querida Alan Nunes. Ô Alan Nunes, boa tarde para você e para toda a sua família. Muito obrigado aí pela audiência. A Vânia Carvalho deu nota 3, sendo boazinha, hein? Atendendo só quando já está no sufoco. Doutor Marcos, eu vou pedir para o senhor aqui, porque me pediram isso aqui, e falaram até, inclusive, olha só, é onde que vai a audiência. Muito obrigado aí, a dona Maria que mandou isso aqui para mim, e mandou para mim pedir para o doutor Marco ler isto aqui. Eu vou pedir, doutor Marco, o senhor lê isso aqui, que é o seguinte. Isso aqui, não, ainda não dá. Ah, já está na hora. Mas, doutor Marcos, o senhor vai ler isso aqui para mim, por favor, que é a pedido da dona Maria, que é o seguinte. O pessoal fica falando muito à esquerda, falando do Bolsonaro, e eu quero que o doutor Marco diga para os ouvintes da Rádio Campinas Digital o que o Bolsonaro fez em 3 meses de governo, e ela me mandou aqui. Então, doutor Marco, por favor, leia para a dona Maria, isso daí. É meio longuinho, mas eu sei que você não vai dar. Olha, vou aproveitar aqui, antes do doutor Marco dizer aqui o que o Bolsonaro fez nesses 3 meses para os nossos ouvintes. A última dezena é número 35. 35. A partir de agora, todos vocês que ouviram o programa e sabem 5 dezenas, é só entrar em contato conosco no WhatsApp da rádio 996-725080, no telefone da rádio, que é 3272-5080, e também no 019-997-95-2475. Doutor Marco, isso aí se o senhor quiser ler, viu? Se não quiser, não tem problema, que eu não sei se vai comprometer alguma coisa. O senhor lê a carta da dona Maria, aí dizendo que o Bolsonaro fez esses 3 meses? Não é uma questão de comprometimento. Eu acho que tem muita coisa aqui, não é? Mas é rapidinho, então, vai. O que ela mandou aqui, não é que ela diz o seguinte... diz ela que pesquisou e é verídico. O Bolsonaro fez em 3 meses de governo, né? Ela traz aqui, baixou de 39 para 22 ministérios, gerando economia para os cofres públicos. Nenhum de seus ministros foram uma indicação política, mas sim por serem especialistas no cargo. Abriu a caixa preta do BNDES, que terá de devolver ao Tesouro Nacional 316 bilhões, né? Cortou 2,5 bilhões de verbas de patrocínio com a Globo e outras empresas televisivas e criou um canal oficial do governo no YouTube. Cortou milhares de cargos comissionados.
Desbaratou a quadrilha que usava os índios para a criação de criptomoedas. Descobriu que os aviões do SUS estavam sendo utilizados para o transporte de drogas. Quer dizer, ela traz aqui uma série de questões, cortou a obrigação dos trabalhadores de pagar o imposto sindical, criou a PEC da Previdência para cortar privilégios de políticos, militares e funcionários públicos. Agora quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Gerou saldo positivo nas contas do governo de 30,2 bilhões em 3 meses. Mudou a Lei Rouanet, que passou a beneficiar apenas artistas não consagrados. Cortou suntuosa verba do carnaval e outros eventos, passando a responsabilidade a ser dos próprios idealizadores. Mudou a validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos. Acabou com as lombadas eletrônicas, desvendou as fraudes no Bolsa Família, onde os benefícios iam para pessoas mortas, empresários e funcionários fantasmas, exonerou seu próprio ministro e mandou que a Polícia Federal investigasse seu partido, mostrou ao mundo como a esquerda deixou o Brasil. Então ela traz aqui uma série de questões, fez a maior aliança entre o Brasil e os Estados Unidos, ela traz uma série de questões aqui, que deve ter sido uma pesquisa que ela fez, não é? Cortou aqui 21 mil cargos comissionados, gerando uma economia de mais de 200 milhões, incluiu o 13º salário para quem recebe Bolsa Família. Então ela deve ter feito uma... Eu pergunto o seguinte, isso o Bolsonaro já fez os 3 meses? Pois é. É verdade? Eu não vi, ela não vi a veracidade disso. Ela está mandando isso como uma pesquisa feita, não é? E eu entendo, se ela está mandando como uma pesquisa feita... Deve ser verdade. Pois é. Então, o homem já fez muita coisa, doutor. Pois é. Pelo amor de Deus, já fez muita coisa. Muito obrigado, Paulo Júlio Show PJ. Muito obrigado, meu amigo, por estar conosco. Obrigado a todos vocês, né? Olha, é só ligar. 3272-5080 que você pode ganhar os R$100, tá bom? 996, aí tá até na tela aí do seu Facebook, né? 996-725080, o telefone é 3272-5080 ou 997-95-2475. O pensamento do dia hoje é o seguinte: uma mente negativa pode afetar até a saúde do corpo. Por isso, cultive sempre pensamentos positivos. Dr. Marcos Alves Ferreira, é muito bom entrevistar pessoas como o senhor pelo seguinte: primeiro, que o senhor é bem informado. Segundo, que na área do senhor, o senhor entende bem, porque está há longos anos. E o pessoal tem que entender o seguinte: mais do que o senhor faz pela segurança pública seria milagre. E milagre a gente não consegue fazer, né? Só Deus é que faz milagre, o Jesus Cristo que tentou, e mesmo assim o pessoal ainda matou o coitado, né? E botou o negócio na cabeça dele, Então, realmente é difícil coisa. Mas eu parabenizo, Nossa Senhora, muito o trabalho que vem fazendo. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o mandato é de 2 anos para presidente do Conselho de Segurança Pública. Desses 2, o Conselho existe há quanto tempo? O Conselho Municipal de Segurança Pública, ele foi criado em 2002, no auge da crise da segurança pública em Campinas, que culminou com a morte do prefeito Toninho. Então foi um momento muito importante a ação desse conselho. Eu conversava, a Cristina von Zuben, que foi secretária de Segurança Pública do município, morreu há meses atrás, e eu conversava com ela antes do falecimento, e ela dizia o seguinte, que o conselho teve um papel muito importante naquela época. Por quê? Foi no conselho que foi discutida a criação das bases da Guarda Municipal de Campinas, que foram distribuídas por várias regiões aqui de Campinas. Então, a distribuição das bases da Guarda Municipal, dizia Cristina von Zuben, olha, Marcos, aquilo lá trouxe uma sensação de segurança real para a população. Foi muito importante. O Conselho Municipal de Segurança Pública também, foi lá que foi discutida e foi uma proposta do Conselho para o então prefeito, o Sincamp. O Sincamp surgiu numa discussão dentro do Conselho. A criação do 47º Batalhão para Campinas passou por uma discussão também nesse Conselho. Então a gente tem uma história aí muito interessante de discussão de temas importantes
para Campinas que se tornaram realidade. Então é de 2 anos, a eleição é de 2 em 2 anos, nós temos aí 2 anos pela frente. Michel Baqui, boa tarde para você, boa tarde aí para toda a família. Muito obrigado aí pela informação que você está dando, que está confirmando então que a dona Maria fez, né? Fez tudo isso sim. E segundo Michel, Bolsonaro vai fazer muito mais. Olha, me pediram aqui o seguinte, para me dar um puxão de orelha no Faustão. Primeiro que ele é maior do que eu e é muito rico, eu não sei se eu posso puxar a orelha dele. Mas uma coisa eu vou dizer, eu conheço o Faustão sim, era uma pessoa que era pobre, começou aí repórter de futebol e depois foi para a TV, está milionário, nem mora no Brasil. Eu quero pedir a você, Faustão, com todo respeito. Eu toda hora, às vezes que vejo o seu programa, você só fica, não, porque é o país, porque é o paizinho, porque não sei o quê, só vive reclamando. Olha, eu acho que você não deve reclamar, pois você ficou milionário nesse paizinho que você chama. E você já mora nos Estados Unidos, por que você está preocupado e continua ganhando? Se você não está contente com o Brasil, meu amigo, continue morando nos Estados Unidos e não apresente o seu programa. Agora, você é uma pessoa pública, né, um comunicador que eu respeito, você deve agora, nós estamos no mesmo barco, portanto, vamos torcer para o Bolsonaro dar certo, vamos todo mundo torcer para o mesmo lado, é isso que nós precisamos, e parar com essa picuinha, daqui a 4 anos tem outra eleição, e se você é da esquerda, vote na próxima eleição da esquerda, se esse governo não for bom, não é mesmo? Agora, para de ficar metendo pau no paizinho, não, rapaz, que você também é responsável, como todos nós que estamos nesse país, somos responsáveis por o Brasil estar nisso que está aí. Afinal de contas, são nós que elegemos os nossos governantes. Tá bom, Faustão? Eu não vou puxar a sua orelha, que eu não tenho força para isso. Mas eu dou meu puxãozinho, né? Eu faço tudo que o meu ouvinte pede dentro do limite, né? Porque eu não tenho dinheiro para bancar processo igual tem um ratinho, igual tinha o Borchat, né? Que parece que tinha 2.800. Eles têm dinheiro para bancar, né? Eu não tenho. Tem que contratar depois o doutor Marco para me defender e eu não tenho muito dinheiro, viu? É por isso que eu não meto o pau assim como o pessoal quer, né? Michel, parabéns, senhor Roberto, excelente, muito obrigado e obrigado a você por estar conosco, obrigado pela audiência, viu? Doutor Marco, o Conselho de Polícia pode fazer alguma coisa para evitar esse número de moradores de rua? Como fazer isso daí, doutor? Conselho Municipal de Segurança. O Conselho Municipal de Segurança, eles conseguem também. Eles conseguem. Nós temos uma presença hoje e nós temos que fazer uma diferenciação entre o morador de rua e o usuário de drogas. Hoje nós temos nas diversas regiões, dos diversos conselhos, uma população de rua, sim. Nós temos aqueles chamados moradores de rua de fato, que precisaria de um trabalho grande do próprio poder público para acolhimento e direcionamento desse pessoal, isso é necessário. Temos os usuários de drogas que também precisam de um tipo de assistência do poder público, mas que não seria o mesmo tipo de atendimento do morador de rua. Nós estamos falando em situações diferentes. Doutor Marcos está dizendo aqui que já existe uma verba do cartão Recomeço e parece que não estão botando em prática a direção de Campinas e o poder público. Essa questão é que eu digo que a população ela precisa se organizar para cobrar de forma organizada essas políticas públicas. Porque que dinheiro está vindo, não está? É isso que a população tem que fazer. Ela tem que se organizar para saber o seguinte: esse dinheiro está vindo? Tá. Como é que está sendo aplicado? Isso tem que ser discutido pela população. A população tem que ter o interesse de fazer essa discussão, até para cobrar o poder público. Tá certo? Agora, esse cartão Recomeço, ele tem um direcionamento? Tem. Ele tem que ser aplicado para esta população usuária de droga, para uma recuperação, tá certo? E reinserção desse pessoal. Nós temos uma outra população, que nós estamos falando da população de rua de fato, que deveria ter uma série de instrumentos também do poder público acolhendo esse pessoal e direcionando. Se esse pessoal permanece na rua sem resultado, então alguma coisa está errada.
Então, será que os instrumentos que a prefeitura está utilizando e da forma que utilizando estão corretos? Provavelmente não, porque se tivesse, esse direcionamento dessa população estaria sendo feito com resultado e essa população de rua estaria diminuindo. O que nós percebemos hoje, e até na nossa reunião de hoje, tinha um representante de associação de moradores na nossa reunião, que disse o seguinte: o que nós percebemos é cada dia mais aumentando a população de rua. Então alguma coisa está errada. Então está faltando política pública nessa área, sim. Não é? Está faltando política pública nessa área, sim. Então eu acho que a população ainda não entendeu a força que tem. E o que nós estamos fazendo hoje é organizar essa população para ela entender que ela tem força, sim. E essa população tem que entender que o poder público é sensível à população que se organiza, tá certo? E sabe buscar os meios para poder reivindicar. População que não se organiza, o poder público também é sensível para não responder, porque não tem consequência. Então nós estamos hoje formando uma população diferenciada. Essa população não será enganada e saberá cobrar. Então é só uma questão de tempo, viu, Santana? Que essa população que nós estamos formando através dos núcleos de vizinhança solidária não serão enganadas por poder público nenhum. Ele vai começar a cobrar. E vai começar a cobrar de forma organizada. Segundo o seu José Carlos, todo dia chega em Campinas, vindo de Jundiaí, Sorocaba, Limeira e Americana, pedintes que vem, passa o dia em Campinas só para pedir, e para pedir as coisas, almoçar de R$1 e não sei o quê, e à tarde volta para a cidade, segundo, não tem órgão nenhum da prefeitura para fiscalizar isso daí. Isso é verdade, doutor? Eu não posso afirmar, não é, essa afirmação é dele. Nós fizemos alguns debates em alguns momentos sobre essa questão do morador de rua. Tive no momento, através do Conselho do Centro, que provocou um debate sobre esse. E na ocasião eu estranhei muito que o número que a secretária de Assistência Social apresentou sobre moradores de rua era o mesmo número que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. Então não é possível que a gente tenha o mesmo número de moradores de rua que a gente tinha aqui 15, 20 anos atrás. Isso é impossível, né? Então eu entendo que precisa que sejam atualizados esses números, né? Então eu acho que está faltando um pouquinho. O Conselho de Segurança Pública pode fazer alguma coisa para, sei lá, pelo menos amenizar isso daí, não deixar aumentar mais esse morador de rua, doutor? O que nós temos feito? Nós temos convidado representante da Secretaria de Assistência e Inclusão Social na reunião dos conselhos, até para levar para os conselhos e mostrar quais são esses instrumentos que a prefeitura tem para direcionamento desse pessoal e quais são os programas. Porque o morador de rua, de fato, ele só é acolhido se ele quiser. Não tem lei para... Ninguém é obrigado e nem pode pegar força para poder fazer esse encaminhamento. Isso precisa ser entendido, não é? Mas o que é discutível, sim, é se esses mecanismos que a prefeitura diz que tem, preciso avaliar como eles estão funcionando, de fato. Então, eu acho que essa é uma discussão que a população tem que se organizar para fazer e até para cobrar o poder público. Porque enquanto ele não for cobrado, ele diz que tem os instrumentos, ninguém pede e ninguém cobra resultados e fica por isso mesmo. Então, por isso que eu te falei, nós estamos formando uma população diferente. Então, eu digo assim, poder público, acorda enquanto é tempo. Porque nós estamos formando uma população diferente que daqui a pouco vai saber, de forma organizada, cobrar resultados. Né? Meu querido José Carlos Vivaldino de Limeira, São Paulo, muito obrigado aí por estar conosco. Já mandou as dezenas aí? Olha só, hoje só R$100, né? Mas dá para jantar fora. Um forte abraço para você e toda a sua família aí de Limeira, que está sempre comigo, muito obrigado. Tá chovendo aí ou tá calor? Manda pra gente aqui. Doutor Marcos, eu vou dizer uma coisa, tem tanta coisa aqui, que tem coisa que não está no seu ar, tem coisa aqui, tem uma aqui que, desculpa aí, o seu João, não vou poder perguntar isso para ele, porque isso aí não é da área dele. Estão perguntando aqui se acha justo o que o nosso presidente da Câmara
Bernadette está fazendo aí, dando... Eu falei, olha, infelizmente eu não vou fazer essa pergunta aqui para o Dr. Marco, porque acho que não cabe a ele responder se tem que diminuir a hora do pessoal da Câmara lá, e se tem que pagar, como é que é, R$ 1.300 de diária, que dá mais do que o salário mínimo, mas isso daí é assunto talvez para o Bernadette vir aqui explicar por que ele está fazendo isso. Então está convidado aí meu presidente da Câmara, meu amigo e irmão Bernadette, vem aqui na Rádio Campinas Digital para responder aqui, que o pessoal está querendo que eu fale e eu não sei e não vou falar. Não vou falar uma coisa que eu não conheço, não entendo. E também não vou jogar essa batata quente do meu amigo Dr. Marcos, porque isso seria uma... não está certo. Ele veio aqui para falar de vigilância pública, de CONSEGS e do Conselho de Segurança Pública. Foi isso que veio. Ele já até falou que, coitado de Bolsonaro, já falou coisa que não estava na nada dele, o que eu fico muito obrigado. Doutor Marco, foi bom demais tê-lo aqui, muito obrigado por aceitar meu convite. Venha sempre que tiver coisas importantes. Santana, estou passando aí hoje. E vem aqui que a gente vai jogar no ar, né? E a gente está aqui para ajudar. Rádio, comunicação, é feito para poder o pessoal, né? Quantas perguntas tinha? Tem mais aqui bastante, mas o nosso programa chegou ao fim. Se não for ficar aqui e responder toda a pergunta do nosso público, calculo nós vamos lá para 10 horas da noite, né? Tem muita aqui que eu sei que você consegue responder, tem muita que não está na sua área, como já respondeu aí. Obrigado por ler a carta da Dona Maria, muito obrigado, Dona Maria. Eu peço desculpa ao meu público, um momento de amor hoje, não vai dar para ler a carta é um pouquinho longa e o nosso horário já está terminando, né? A gente, por causa dos nossos patrocinadores na rádio, né? Tem uns patrocinadores que entram depois das 5h30 pela rádio. E se eu fico prolongando aqui, né? O meu gerente, que é da rádio, que toma conta, fala, Roberto, aí fica difícil, né? Porque o ouvinte sabe que às 6 horas, 15 para as 6, ele vai ouvir o anúncio dele. Aí o anúncio não está, você vai receber, ele não quer pagar. Então a gente, embora a rádio seja minha, né? Eu sou obrigado a respeitar o horário. Mas meu muito obrigado. E os microfones da Rádio Campinas Digital e aqui os estúdios estão à sua disposição e está aí para as considerações finais. Santana, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais, né? E eu me colocar à disposição também, sempre que necessário, obrigado. Eu estarei aqui. Obrigado. Mas eu não poderia deixar de encerrar essa minha passagem aqui na tua rádio para fazer uma referência muito importante que eu considero em termos da segurança pública. Primeiro, eu te falei que os membros do CONSEG, nós temos membros natos que é Polícia Civil e Polícia Militar. Mas nós temos hoje como membro convidado no CONSEG a Guarda Municipal. E a Guarda Municipal tem sido uma parceira muito grande dos CONSEGs também. Tem nos ajudado por demais. Então, eu queria fazer essa referência à Guarda Municipal, que tem nos ajudado muito, muito mesmo. E eu queria dizer que a valorização, seja do Guarda Municipal, seja do policial militar, seja do policial civil, isso nós temos que fazer. Sim. Essas corporações estão com a gente 24 horas. Eles precisam ser reconhecidos também. O que não são, mano. Eles precisam ser valorizados por essa população. Verdade. Nós estamos fazendo um trabalho muito grande de aproximação, seja da Polícia Militar, seja da Guarda Municipal, que estão aí mais de forma ostensiva na sociedade agindo, é aquela que tem mais presença na sociedade. Temos um trabalho importante sendo feito também pela Polícia Civil, nos diversos núcleos. Tem questões que a gente não coloca nem na reunião do CONSEG aberta, nem na reunião dos núcleos, nós tratamos de forma separada para não expor ninguém, mas que está sendo feito também um trabalho muito interessante da Polícia Civil. E eu digo que hoje nós temos nos comandos da Polícia Militar, por exemplo, o Coronel Ricardo, uma pessoa altamente conhecedora dos problemas de muito Campinas, bacana, inclusive, e comprometido com essa questão da segurança em Campinas. Temos o Dr. Ventura na Polícia Civil. Ele é um profissional da mais alta qualidade, entendeu? Muito dedicado. Temos aí no comando da guarda o inspetor Frizarim. Então nós temos o seguinte, são pessoas, tá certo? Que a corporação é o reflexo dessa atuação dessas pessoas, entendeu? Então nós devemos sim fazer esse reconhecimento e esse agradecimento. Então quando a gente está trabalhando o programa Vizinhança Solidária, nós estamos procurando também aproximar
A verdade é que a gente tinha todo um histórico passado de atuação, principalmente da polícia, e hoje a gente vê uma polícia mais próxima do cidadão. É isso que nós queremos fazer. Nós sabemos das dificuldades imensas que é lidar com uma corporação como essa, não é? E com uma instituição como essa de tantos anos. Mas nós temos hoje feito essa aproximação com muito resultado. Então, reconhecer o trabalho desses profissionais, eu acho que também é algo que a gente deve fazer sempre. A verdade, Santana, é que nós estamos vivendo um momento em Campinas também, seja na expansão dos CONSEGs, seja numa atuação mais efetiva do Conselho Municipal de Segurança Pública, seja na implementação desses núcleos de vizinhança solidária, seja com pessoas comprometidas nos comandos das diversas polícias, nós estamos vendo um momento muito bom, não é? De pessoas que estão afeitas às nossas questões. Então nós só podemos escolher resultado. Então quando a gente vê uma reportagem que traz que os índices de criminalidade estão caindo, com todas as dificuldades que a gente tem, a união das polícias em Campinas fizeram muito bem, né? Sem dúvida nenhuma. Fizeram muito bem essa união, porque antigamente era meio difícil essa união. Pois é. E hoje eu vejo que... Atuação conjunta. Conjunta, não é isso? Entendeu? Então a gente tem muito isso, muito próximo, a gente vê que essas dificuldades do passado, elas ficaram para trás, entendeu? Nós temos hoje trabalhado justamente numa aproximação maior dessas instituições, porque quem ganha com isso é a população. É verdade. Entendeu? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado. Nós temos aí, com certeza, muita coisa a ser tratada, até porque você não sabe como é gratificante essa nossa ida a todos os cantos de Campinas com vizinhança solidária. Só para te dar um exemplo, ontem foi uma coisa que me deixou por demais emocionado. Tinha uma moradora do CONSEG Centro-Oeste, que está do outro lado da Anhanguera, e ela é uma moradora onde no local foi criado um núcleo de vizinhança solidária, com muito resultado. E ela tem uma mãe viúva que mora aqui na região do Campos Elíseos. E ela disse, olha, a senhora tem que criar um núcleo lá no seu local, porque para nós aqui está sendo muito bom. E essa pessoa é uma pessoa que vem passando dificuldades, que ela teve um câncer, tem uma criança pequena, pois ela se deslocou ontem, lá da onde ela mora até onde foi feita a reunião, para levar o testemunho dela do que está acontecendo do Vizinhança Solidária lá na sua região, para dizer o seguinte para aquela população local: façam acontecer aqui também, porque o resultado é bom. Olha, isso é gratificante, entendeu? Então nós estamos aí, nesse contato todo, encontrando pessoas que estão se destacando como liderança de locais que a gente jamais imaginou, entendeu? E levando avante esse programa de alto resultado, não é? Eu tenho que dizer o seguinte: esse programa, com essa participação efetiva da população, e nós temos encontrado policiais muito comprometidos com esse programa. Que bom, doutor, então isso só traz resultado. Então, assim, pessoal de Campinas, é um apelo aí, não é? Despertem para implantar o programa Vizinhança Solidária, que você terá com certeza na sua região resultados muito melhores, uma segurança melhor, uma sensação de segurança real, não é? E jogando os índices de criminalidade para baixo. E é isso que nós queremos. Isso faz uma Campinas melhor, não é? Isso traz... Deixa o telefone para eles entrar em contato. Deixa o telefone. O telefone do Conselho Municipal de Segurança Pública é 3294-7467. 3294-7467. Pronto, aí se vocês quiserem a vigilância solidária, né, é só ligar que ele vai dar um jeito. Minha querida Vânia Carvalho, mais gente precisaria estar ouvindo. Informações bem esclarecedoras. Obrigado, Vânia, uma ótima tarde para você. Muito obrigado aí pelos parabéns do programa. Muito obrigado por estar conosco. A minha querida José Carlos Vivaldini, lá de Limeira, obrigado mesmo a todos vocês. Ora, todos vocês, se quiserem ouvir esse programa, você pode ouvir pelo Facebook na íntegra, também
pelo YouTube, que daqui, logo que termina o programa, meia hora depois está na íntegra também pelo YouTube. Então você pode acompanhar, quem não teve tempo ainda, né? Entra mais tarde e participe dessa grande entrevista que a gente teve hoje com o Dr. Marcos Ferreira, presidente do Conselho de Segurança Pública. Eu peço desculpa a você que hoje não deu tempo ler a Carta do Amor, né? E não vai dar tempo de separar aqui, depois eu falo no próximo programa o ganhador dos R$100 de hoje. A todos vocês, meus queridos ouvintes, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira, a partir das 16 até as 17h30, com o programa Roberto Santana e Você. E lembre, Rádio Campinas Digital, Roberto Santana e Você, às tardes de quarta-feira, fica muito mais gostosa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau! Isso aí, meu amigo. Olha, foi muito importante, ficou aqui 12 perguntas que guardamos para fazer no próximo programa, porque olha só, a entrevista que era de meia hora, levou uma hora de entrevista. Mas é normal isso daí. Mas você sabe que